Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Muito boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria mesmo que estamos iniciando mais um programa Vivando as Nações, entrando no seu lar, na sua casa, todo domingo, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos concedido este privilégio de estar aí com você, estabelecendo esta comunhão. Liga para nós, participa conosco. Esse programa é um programa interativo que tem a participação de todos os ouvintes que estão ouvindo, seja você católico, seja você de qualquer religião, que venha juntamente conosco participar, ligando para nós, fazendo oferecimento. É uma honra ter você conosco como ouvinte do nosso programa. E nessa tarde de domingo eu quero aqui ler a carta de um ouvinte do programa que enviou para nós uma carta, e nós estamos abrindo agora esse privilégio, esta oportunidade de ter também conosco a participação dos ouvintes, né? Vamos ler a carta da irmã Janaína. Ela diz assim nessa carta, é uma carta interessante, quem manda é a Janaína. Diz assim: Zé Augusto, o que mais escuto em algumas pregações é os pastores e pregadores dizendo: seu casamento está acabando, venha em nossa igreja que eu vou orar por você e por sua família. E ainda dizem: seu casamento acabou, Deus pode te ajudar. Mas a palavra de Deus é clara, dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa, e que o casamento só finda com a morte. Mas hoje, irmãos Augusto, o que mais vemos é casamentos se findando, chegando ao fim, se acabando. Depois de 30 anos juntos, resolvem se separar. Irmãos Augusto, eu penso que a igreja deveria se preocupar mais com a família, já que a própria igreja começa em nossa casa. Muito interessante a pergunta da Janaína, porque você dá margem aqui, Janaína, para uma reflexão muito profunda. Eu sempre digo nas pregações que Deus tem nos dado a oportunidade de ministrar, que nós devemos ter muito cuidado com os conceitos de interpretar a Bíblia, de interpretar a palavra de Deus, para não usar a palavra de Deus para afirmar algo que ela não dá ênfase, não dá certeza. O versículo que você disse está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Jesus está dizendo: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em Marcos também está escrito, em Marcos no capítulo 10 e versículo 9, também diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Às vezes a pessoa pensa que está casada com uma pessoa, dá a garantia de ter ligado, atado a pessoa para a vida inteira. Eu estou casado, eu me casei, fui lá diante do altar, diante do pastor, o pastor fez aquele ritual e fui abençoado. E agora eu vou para casa e digo que Deus ajuntou, não separe o homem, e pronto. Só que há um detalhe nessa palavra. O que Deus uniu, a palavra é bem clara: não separe o homem. Mas aquilo que Deus uniu, abençoou, irmão, precisa do tempo todo do cuidado humano de quem recebe a bênção. Tanto é que às vezes as pessoas falam errado, dizem: quem foi que celebrou seu casamento, fulano? Ah, meu casamento foi celebrado pelo pastor fulano de tal. O pastor não celebra casamento, de jeito nenhum. O pastor apenas presidiu o casamento, ou seja, encaminhou, dirigiu a celebração. Porque quem celebra o casamento são os noivos. O pastor apenas aconselha, abençoa, em nome de Cristo e da igreja local a qual o casamento está sendo realizado. Quem celebra o casamento é os noivos,
Tanto é que eles que marcam a data, o horário e as demais coisas. Devemos aprender isso para não usar os termos errados aqui. Se perguntar a você quem celebrou seu casamento, você diz: eu e meu marido, eu e meu esposo, eu e minha esposa. Agora o pastor que presidiu, que fez a cerimônia, foi o pastor fulano de tal. Então quando alguém decide ir à frente do altar, irmão, e se casar, irmã Janaína, me desculpe, ali a igreja, os líderes, está para fazer a cerimônia. É como no batismo. No batismo nós somos marcados, somos revestidos de Cristo. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Somos entregues a Cristo no batismo, nas águas. Mas o batismo não é uma mágica. Desceu as águas, foi batizado, saiu molhado e está salvo. Não é assim. O que faz o ser humano ser salvo é a medida que ele honra Jesus, não deixando as estruturas do pecado maligna de dominar. É assim que a gente faz o batismo acontecer dentro de nós, quando nós decidimos nos batizar. Então o que nós devemos fazer quando recebemos a bênção de Deus no casamento é cuidar dela, vigiar, para que ela não venha morrer. A palavra, o que Deus uniu não separa o homem, nós encontramos até nos convites de casamento. Agora não significa que isso é uma fórmula mágica. Vamos dizer que você se casou há 15 anos atrás. Mas se você não se casa com esse homem, com essa mulher todos os dias, se você não assume a palavra que você deu no altar, né? Porque na hora lá, aí é feito algumas perguntas, é ser fiel até a morte, até que a morte os separe, prometo amar, eu aceito. Toda a comunidade, toda a igreja, o pastor estava presente, o Espírito Santo uniu vocês. Se você não assumir essa palavra proferida, não honrar, que para muitos casais virou até rotina dizer no altar eu te amo, eu aceito, e depois de tantos anos dizer eu nunca te amei, que é isso? Então é preciso preservar esse amor, essa união que Deus uniu, para que não vá minando aos poucos o amor dentro de casa. Casamento é como uma semente plantada no solo. Ninguém pode acabar, mas se o casal não cuida da semente que está ali crescendo, se ele não cuida dela aguando, vigiando, é possível que ela venha morrer. Não é que Deus fez morrer, é que nós a matamos. 1 Coríntios 3:7 diz: por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Deus une, mas é preciso cuidado, zelo, para que a semente cresça de frutos. Então, Janaína, os casamentos que os pastores pregam, que acabaram, que estão acabando nas igrejas, eles só acabam porque não foram cultivados, não foram cuidados. Um amigo meu esses tempos, até dou risada, porque ele casou um tempo desses, e ele me disse: Zé Augusto, rapaz, dá um trabalho manter um casamento de pé, rapaz. No começo é só aquele romance, depois vai afinando. Ele ainda brincou dizendo: Zé, o bicho mais inteligente da vida é o pato, rapaz, que já nasceu com os dedos todos grudados para não usar aliança. Ele brincou, dizendo que o pato era o bicho mais inteligente porque os dedos são grudados e não dá para usar aliança, né? Ele estava brincando nessa expressão, mas se você for mentalizar, parece que tem uma ênfase. Ele disse: Zé Augusto é um peso danado, Zé Augusto do céu, é um peso danado, rapaz. Ele brincou comigo, mas é verdade. Colocar uma aliança no dedo requer muita responsabilidade, porque ao colocar uma aliança no dedo, você está colocando a vida do outro. Além de você cuidar da sua, você tem que cuidar agora de mais um que chega. E se eu for entrar na vida do outro para poder atrapalhar, é melhor que eu fique de fora. E é na mão esquerda, né? O lado esquerdo é o lado do coração. Diz que é o lado do cérebro que a gente mais exercita as emoções, os afetos. Então significa que você está colocando a vida do outro em todos os seus afetos, em todas as suas emoções. Então a partir de hoje eu sou uma metade preenchida que precisa do outro o tempo todo. O outro preenche o meu dia. Não é para estar acima da sua cabeça nem abaixo dos seus pés, é para estar ao lado, ser companheiro, ser companheira. Então a pessoa tem que se conscientizar que ele tem casa, tem uma família, tem responsabilidades. Agora eu, como estou solteiro, até quando Deus quiser, eu posso escrever até tarde, ler, como diz a própria Bíblia, eu tenho minhas responsabilidades sim. Eu tenho mais tempo para Deus, como diz a Bíblia, os solteiros têm mais tempo para agradar a Deus. A partir do momento que casa, aí se você for transferido ou ter que sair às pressas, ou ficar longe de casa, isso não pode ocorrer.
Você tem família, você decidiu no altar. Então que Deus uniu, o homem não separa. Tanto é que Paulo aconselha em 1 Coríntios 7:8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, solteiro. Chama isso de celibato, dom do celibato. 1 Coríntios 7:9 ele diz, mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, ou seja, do que ficar em pecado, adulterando. E aí Paulo diz, 1 Coríntios 7:10, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aí que vem a responsabilidade, meu irmão, que eu disse. Olha, gente, não me interprete mal no que eu quis dizer aqui. Eu conheço muitas e muitas pessoas felizes que casaram e outros que são infelizes porque não cultivaram amor. Casamento é um dom de Deus. Se não fosse casamento, nem eu nem você estaríamos aqui. Não teríamos nascido. Agora Deus permitiu, é um dom que Deus deu. Mas eu respeito também aqueles que têm essa missão, como Paulo, do celibato, dedicar o evangelho. E outros que se dedicam a Deus, né? Apesar dos escândalos que ouvimos por aí de pedofilia, esses devem ser punidos, mas os que mantêm fiéis não podem pagar a dívida dos outros. Eu não posso julgar o fruto do Espírito Santo na vida dos outros. Então, Janaína, esta palavra que o homem não separe, dá a impressão que é o homem que está do lado de fora, que não pode separar. E no sentido, isso aqui está falando no sentido do casal também, que o homem que casou, a mulher que assumiu, não separe, e do ministro que não pode anular o que foi dito, né? Então que Deus abençoe você que fez essa pergunta, e todos que estão ouvindo, que foram esclarecidas algumas dúvidas, que Deus abençoe. Manda também sua carta para o nosso programa, que será uma honra, né? Atender aí a sua carta. Manda para nós, deixa aqui na rádio com o nome do programa Vivendo das Nações. Estaremos aí atendendo, esclarecendo as suas dúvidas pelo Espírito Santo de Deus e como Deus nos ordenar pela palavra de Deus. Então vamos ouvir o próximo hino e na sequência estaremos de volta.